Então, pessoal, nesse capítulo 3, nós vamos ver as proibições, tá? O que nós temos como proibições para os profissionais, tá? Então, fica proibido, primeiro de tudo, executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal, ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à coletividade, tá? Então, pessoal, nós não podemos executar atividades que não sejam de nossa alçada, tá? Então, se não for da nossa competência, nós não vamos fazer, tudo bem? Fica proibido também provocar aborto, cooperar em prática destinada a interromper a gestação, exceto nos casos permitidos pela legislação vigente. Tá? Nos casos permitidos pela legislação, o profissional deverá decidir de acordo com a sua consciência sobre a sua participação, desde que seja garantida a continuidade da assistência. Tá? Atualmente, o aborto é permitido nas seguintes situações aqui no nosso país. Risco de vida da mãe, causado pela gravidez. Tá? Então, se a mãe ela apresentar algum problema, algum risco de vida aí pela gravidez, tá? A gente pode sim fazer o aborto. Estupro ou violência sexual e fetos anencéfalos, tá? Então, são esses 3 casos que a legislação permite fazer o aborto. Fica proibido também promover ou participar de prática destinada a antecipar a morte da pessoa, tá? Então, os casos aí de que? Eutanásia, distanásia, tá? Artigo 75, ele fala que é proibido também praticar o ato cirúrgico, exceto nas situações de emergência ou naquelas que expressamente autorizadas na legislação, desde que possua competência técnica científica necessária, tá? Então, você precisa ter conhecimento técnico-científico para fazer aí algum ato cirúrgico, tá? E aí, de acordo com a legislação. Administrar medicamentos sem conhecer a indicação, ação da droga, vias de administração, potenciais riscos, tá? E respeitando também os graus de formação profissional. Então, você não pode administrar uma medicação, pessoal, sem conhecer a indicação, sem saber o que aquela droga faz, sem saber os efeitos colaterais, tá? Por isso que a farmacologia ela se faz tão importante na enfermagem. Fica proibido também prescrever medicamentos que não estejam estabelecidos em programas de saúde pública e ou em rotina aprovada em instituição de saúde, exceto em situações de emergência, tá? Que cabe mais aos enfermeiros que eles podem prescrever medicações. Fica proibido também executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa, tá? Então, se você vai fazer uma prescrição ou um procedimento que vai comprometer a segurança da pessoa, fica proibido, tá? E é proibido também, pessoal, isso a gente vê muito, delegar atribuições dos profissionais de enfermagem previstas na legislação para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Tá? Isso aí, ele não se aplica nos casos de atenção domiciliar para autocuidado apoiado. Ai, Camila, como funciona isso? Você está lá no seu ambiente de trabalho e aí você vê aquela enfermaria cheia de paciente para dar banho no leito. Aí você olha para a cara dos acompanhantes e diz, você dê banho no seu paciente, você dê banho no seu paciente e você dê banho no seu paciente. Você não pode delegar função sua para acompanhantes ou responsáveis pelo paciente. Higiene e conforto é obrigação de quem? Sim, da enfermagem. Então, você faça o seu trabalho. Você está sendo pago para fazer o seu serviço, tá? Então, não tem isso de estar delegando função sua para acompanhante, não. Obviamente que se você estiver sozinho, você pode pedir auxílio, tá? Oi, bom dia, vou dar banho aqui no paciente. Você pode me ajudar? Você poderia secar o paciente? Você poderia segurar o paciente em tal posição enquanto eu termino de fazer dar o banho, fazer a limpeza do paciente? Você poderia me ajudar a esticar esse lençol? A forrar a cama? Enfim, gente,
auxílio é uma coisa, delegar função sua é outra. Tá? Aqui no capítulo 4 ficam as infrações e penalidades, tá? E essas infrações, elas são consideradas, são divididas, né? Em leves, moderadas, graves e gravíssimas. E aí ele fala aí das infrações que atingem a integridade, tá? Se é integridade física, se é de algum membro, se tem um perigo de morte ou até morte, aí ele vai estar pontuando para vocês em leves, moderadas, graves e gravíssimas. Nas que atingem a moral também, tá? E aí tem as penalidades que são impostas pelos Coréns e COFENs. Isso aqui eu já falei para vocês na aula passada, na aula de Corém e COFEN, tá? Então eu não vou estar repetindo para vocês, não. Aí ele fala das advertências, né? Que pode ser a verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e até mesmo cassação ao exercício profissional, que ele pode passar até 30 anos afastado da enfermagem. E aí essa penalidade ela vai ser imposta de acordo com a gravidade da infração, tá? Então, de acordo com a gravidade, com as circunstâncias agravantes, com os danos causados, tá? E os antecedentes também do infrator, aí a gente pode estar estabelecendo até a pena da cassação do direito ao exercício profissional, tá? Aqui, pessoal, ele fala da cassação. Tá? Então, a cassação do direito ao exercício da enfermagem, ele pode ser estabelecido nesses casos, tá? De você causar imperícia, negligência ou imprudência, cooperar, provocar ou ser conivente ou omisso em casos de violência contra a pessoa, família ou coletividade. Utilizar os conhecimentos da enfermagem para praticar atos de crime, contravenção penal, tá? Praticar ou ser conivente com crime, com contravenção penal, outro ato qualquer que infrinja postulados éticos e legais no exercício profissional, provocar aborto, tá? Nos casos não permitidos pela legislação, promover ou participar da prática destinada a antecipar a morte da pessoa, executar prescrições e procedimentos de qualquer natureza que comprometam também a segurança da pessoa, colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde no descumprimento da legislação vigente, tá? Referente aos transplantes de órgãos, tecidos, tá? Esterilização humana, reprodução assistida ou manipulação genética. Também praticar individual ou coletivamente assédio moral, sexual ou de qualquer natureza, tá? Você pode ter também o seu registro cassado por até 30 anos. E apropriar-se de dinheiro, valor, bem móvel ou imóvel, público ou particular, que esteja sob sua responsabilidade em razão do cargo ou do exercício profissional, bem como desviá-lo em proveito próprio ou de outrem, tá? Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade. Então, tem um avanço que permite fazer isso. Se a família não quer, se o paciente não quer, respeite. Se você passar por cima, você não respeitar e descumprir as ordens que a família, que a pessoa te dá, que não quer, tá? Isso aí você vai responder, certo? Falsificar ou manipular resultado de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos objetos previamente estabelecidos. Tá, pessoal? Então, é isso. Nessa nossa aula de Código de Ética fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar a aula na íntegra aqui para vocês e também vou estar deixando o Código de Ética completinho para vocês darem uma lida. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima aula.